Ariadne Pimenta me pergunta se perda gestacional, teve uma perda gestacional com 9 semanas, tem como evitar aborto no primeiro trimestre. Ariadne, perda gestacional é uma coisa, é uma incógnita. Vou dizer para vocês, eu fiz inclusive um post, tem um post no feed falando a respeito de abortamento. A gente sabe que existem várias causas para o abortamento. Existem causas genéticas, o encontro de um óvulo com um espermatozoide, a junção desse material genético. Isso é um grande mistério, esse é o grande milagre dessa história toda. Como é que um material genético de uma pessoa com o material genético da outra se encontra e se transforma e dá tudo certo para que todos os cromossomos e todas as expressões genéticas estejam alinhadas. Isso realmente é uma coisa fantástica. A grande maioria dos abortamentos, eles estão relacionados a alterações genéticas. Nós precisamos lembrar disso. A grande maioria está relacionada à alteração genética. Se a gente pode evitar abortamento? Pode. Não que a gente possa evitar as alterações genéticas em si. Existem questões relacionadas à união desses genes que não são do nosso controle. Eles, na verdade, são do controle da natureza, da biologia, do que vocês quiserem, de Deus, de como vocês acharem melhor. Mas a gente pode fazer algumas coisas para melhorar. A gente sabe hoje que algumas deficiências de nutrientes podem estar relacionadas a abortamento. Zinco, por exemplo, está relacionado a abortamento. Deficiência de proteínas pode estar relacionada a abortamento. Deficiência de selênio, eu vou mostrar para vocês que também pode estar relacionado a abortamento, deficiência de colina, de complexo B. Então é possível que alguns micronutrientes estejam relacionados. Significa que todo abortamento é consequência de uma deficiência nutricional? Não. Mas do ponto de vista preventivo, nós podemos diminuir essa incidência relacionada a essas questões, corrigindo algumas deficiências nutricionais. Existem outras coisas que são importantes. O estilo de vida da paciente, ele é super determinante para que a gente tenha um acompanhamento adequado. A gente sabe que abortamento é mais comum em pacientes que são tabagistas, em pacientes que são obesas, em pacientes que são sedentárias, em pacientes que trabalham no período noturno, porque tem uma redução da produção de melatonina. Então, tudo isso deve ser levado em consideração quando a gente fala de abortamento. Abortamento, ele é a perda de uma gestação em curso. Inclusive, eu estava hoje dirigindo, voltando para casa, escutando uma aula da Sociedade de Medicina Materno-Fetal dos Estados Unidos, falando sobre abortamento de repetição, da professora Stephanie Romero, que, enfim, é uma das grandes, ela tem, inclusive, ela só atende abortamento. E ela estava falando exatamente isso. O que define o abortamento? É uma gestação anembrionada, é uma série de gestações embrionadas, com parada de batimentos embrionários, são gestações após 12 semanas, são gestações com menos de 12 semanas, são questões importantes para fazer essa avaliação. Mas tem uma coisa que eu quero dizer para você, Ariadne, não deixe, e para todas vocês que estão aqui, as pessoas, quando a gente fala de abortamento, como ele, de certa forma, ele é ele é um tema que para muitas mulheres pode parecer comum, não é. Então, viver o luto, viva isso, passe por essa fase, não deixe de chorar, de se sentir triste, isso faz parte de um processo que é muito importante. Não importa qual a sua idade gestacional, não importa se foi 9 semanas, não importa se você tinha 12, não importa. Viva isso, porque a expectativa de uma gestação, eu digo sempre que a mulher já está grávida quando ela decide que vai fazer o teste de gravidez. Quando decide que vai fazer o teste de gravidez, na cabeça já quer aquela gestação. E a grande maioria vai querer a gestação, principalmente para vocês que estão aqui comigo, ainda mais que procuram sobre gestação, né? Então vocês querem realmente saber sobre gestação. Então, não deixem de vivenciar o luto. Os trabalhos mostram a respeito disso, mostram a respeito da importância da vivência do luto, e eu falo sempre isso para as minhas pacientes. Elas perguntam assim, doutora Bruna, quando eu posso engravidar de novo? E eu respondo sempre para vocês, quando você quiser. Quando você estiver pronta, é você que vai dizer. Na verdade, o seu corpo ele está preparado para engravidar no ciclo seguinte. Não existe nenhuma evidência científica de que a mulher tem que esperar 3 ciclos, tem que esperar 90 dias. Muito pelo contrário. Também assisti uma aula de Stanford, da chefe da obstetrícia de Stanford, e ela falava o seguinte: as evidências inclusive mostram que depois de uma gestação, por conta de todas as alterações relacionadas à gonadotrofina coriônica, do sistema imunológico e da produção de hormônios esteroides, talvez seja até melhor que ela engravide logo após um abortamento, porque parece que o endométrio estaria mais
preparado do ponto de vista imunológico para receber uma gestação em decorrência da produção da gonadotrofina coriônica pela gestação anterior. Então não existe do ponto de vista científico nenhuma evidência de que a mulher não possa engravidar nos primeiros 90 dias após um abortamento. No entanto, é o que eu digo para vocês, só engravide quando você estiver pronta, porque a gente precisa passar por uma etapa para poder seguir para a próxima. Então não deixem de vivenciar isso, não deixem de procurem terapia, Nós temos psicólogos incríveis que trabalham nessa área. Não deixem de vivenciar esse momento, porque é um momento de muita tristeza, sem dúvida nenhuma.